Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. Apresentação da professora e psicóloga Goza. Gente, agora são 15h32. Chegando a nossa Psicologia do Dia a Dia, a gente recebe a nossa psicóloga Margarida Maria Paula Rodrigues Vargas, a Goza, e a gente está sempre fazendo aquele bate-papo especial, trazendo muita informação boa. Primeiramente, boa tarde, Goza. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Ô Goza, hoje tem um convidado especial, né? Tem um convidado especial, que é o Renato Sigiliano, que é jornalista e é parceiro nosso, né, nesse projeto de levar a psicologia para o máximo de pessoas possível. Então, hoje temos convidado. Renato, fica à vontade, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Goza. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mulher. Muito obrigado, Goza, pelo convite. E vamos tentar contribuir aí para divulgar a psicologia. É isso aí. Ô Goza, semana passada, para a gente colocar em contexto, né, a gente estava falando realmente sobre as crianças, sobre aquela mentirinha social, né? Aquela mentira de se proteger, né? Que você explicou muito bem pra gente e tal. E hoje a gente vai dar sequência falando justamente sobre os adolescentes. Aliás, pode englobar vários faixa etárias, né? Adolescentes, crianças, adultos, com muita exposição na rede social, né? Colocando muita vida pessoal nas redes sociais. Então, hoje esse é o nosso assunto e eu queria que você falasse pra gente, já começasse, né, falando pra gente quais são os perigos, né? O que acontece, porque as pessoas hoje em dia, coisas que você me passou, né? As pessoas estão colocando tudo nas redes sociais. Ficou feliz, coloca na rede social. Ficou triste, precisa mandar uma mensagem para alguém que deveria ser particular, joga nas redes sociais. Como é que a gente lida com isso, Goza? Pois é, Marcelo, esse assunto eu achei muito interessante que o Renatinho estivesse aqui, porque a gente leu um livro que aconteceu com a minha filha, que é uma história de um pai e as consequências gravíssimas de uma superexposição, né, às redes sociais, às telas de maneira geral. Então, a gente vem pensando isso, a gente vem falando sobre isso, na medida do possível para nós, mas tem muita gente de projeção nacional e internacional falando sobre isso, chamando atenção sobre isso. Então, tem uma certa etiqueta do uso das redes sociais, que ela não é só uma etiqueta social, mas ela também tem o objetivo de proteger, né, a saúde mental das pessoas em geral. Tanto mais das crianças e dos adolescentes. A gente nem fala tanto nas crianças porque elas não deveriam estar nas redes sociais. Mas os adolescentes, né, que mesmo com a nova lei, né, do ECA Digital, os adolescentes está prevista a presença deles nas redes sociais. Tem uma certa etiqueta que não é para etiqueta igual a que você conhece, de o jeito certo de pegar o talher, qual é a taça para o vinho branco. Não é essa etiqueta, mas é uma etiqueta de proteção, né, que dá um certo limite. Então, se alguém te contou um segredo, não ponha nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, não fale, né? Preserve a amizade, né? E entenda que quando alguém confia a você um segredo, isso é muito valioso, né? Isso é muito importante. Então, é uma coisa que parece que a gente está esquecendo de ensinar, né? Isso é uma coisa. Não ponha
nas redes sociais, não exponha nos grupos de WhatsApp o fim de um relacionamento, o fim de um namoro, as crises. Por quê? A tendência é que isso passe, mas depois fica aquela história daquele momento, daquele talvez desentendimento, sofrimento, fica de domínio público. Exatamente. Né? E isso pode ferir muito mais do que o fato em si. É verdade. Né? Uhum. Outra coisa, fotos constrangedoras, fotos comprometedoras, nudes. Primeiro, menor de idade não deveria estar fazendo e mandando nudes. Uhum. Né? Mas se estão, cuidado. Né? E se você recebeu, não transmita, não mostre, não compartilhe. Né? Fotos comprometedoras, fotos constrangedoras, fotos nas quais, se você estivesse, você não gostaria que outras pessoas vissem. Tivessem acesso, né? Não Verdade. faça isso, porque isso é uma regra da boa convivência. Uhum. E eu vi um comentário, né? Acho que da Sheili, ela falando, não, Flávio Dino, ministro Flávio Dino, Uhum. não se pode tirar a roupa de uma mulher e colocá-la numa praça pública. Exatamente. Então também não se pode fazer isso nas redes sociais. Né? Não se pode filmar, né, um equívoco que uma pessoa comete, um acidente, né, que ela vivencia, tipo, eu vou me lembrar de uma coisa que aconteceu no restaurante onde eu almoço, né? Um menino de uns 14 anos, perceptivelmente mais simples, ele foi partir o bife voou. Uhum. Lá na outra mesa. Você filmou isso? Não compartilhe. Exatamente. Porque ponha-se no lugar desse menino. O tamanho do constrangimento dele, Uhum. por não saber, né, por estar ali num ambiente que não era o dele e por Sim. protagonizar um acontecimento desse. Ô Goza, deixa eu fazer um comentário dentro disso, porque inclusive as pessoas que estão te ouvindo agora vão pensar assim, mas a gente vê muito isso na internet, é engraçado. Só que essas pessoas que tiveram seus vídeos publicados, elas autorizaram, né? Então a gente tem que entender que algumas pessoas que não têm problema com isso autorizam. Agora, sem autorização, aí já é... Ontem a gente riu muito de uns vídeos de uns homens fazendo pilates. Uhum. A gente riu muito, né? Porque a instrutora, sempre mulher, instruindo e falava, respira, mantém a boca aberta, inspira pelo nariz, solta pela boca, estica a coluna, mantém a orelha longe do pescoço, fecha a costela, contrai o abdômen. E aí, numa hora, falou, respira. O cara falou, não dá para respirar. Mas foi um acordo com ele. Isso. Aquilo ali foi feito para isso. Uhum. É uma brincadeira. E são adultos Uhum. que decidiram fazer aquilo ali. Então, o que a gente está falando é o seu amigo, mais ou menos da sua idade e tal, ele passou por uma dessas situações e você expõe. Pois é. Né? Isso não. Alguém te pediu desculpas, né, foi mal e tal, pediu desculpas, mandou uma mensagem constrangido pedindo desculpas, aí você fala, olha aí, fez isso comigo, agora tá pedindo desculpa, não sei o que, você espalha. Pois é. Não é? Então tem muita coisa séria. Goza, eu queria trazer uma outra, dentro desse mesmo assunto, e trazer o Renato para essa resposta também, que é o seguinte, as pessoas que estão colocando os seus problemas nas redes sociais estão fazendo uma coisa errada. Quando você tem um problema emocional, você tem que falar com um profissional, um psicólogo, não com a rede social.
Colocar nas redes sociais aquilo que você está sentindo não vai resolver seu problema, vai expor o seu problema. Então eu queria que você comentasse isso eu queria que o Renato também falasse sobre isso. Eu vou pedir para o Renatinho falar assim pra gente, qual que é a impressão que ele teve, o impacto que teve para ele esse livro que a gente leu, que é Aconteceu com a Minha Filha. O nome do livro é esse, Aconteceu com a Minha Filha, para a gente ter uma ideia, né, de uma pessoa que não é psicólogo, né, que leu, que viu o que acontece e qual o impacto que isso teve na vida dele. O livro ele narra a história de uma adolescente que pede para ser internada numa clínica psiquiátrica. A própria adolescente, ela sente, né, que ela está precisando de uma ajuda mais, não é meramente uma psicóloga, porque inclusive parece que o tratamento psicológico já tinha sido tentado, mas ela chega um momento que... Então o livro foi muito impactante para mim. Eu lido com a internet como jornalista, né, eu trabalhei no Jornal do Brasil, na época em que o Jornal do Brasil implementou o primeiro jornal online na internet. Naquela época não tinha smartphone, né, assim, e a gente falava assim, a internet vai substituir o jornal impresso. Aí alguém falava assim, não, porque o jornal, nunca ninguém vai ler computador no banheiro. Acabou que com o smartphone hoje é possível você acessar a internet de qualquer lugar. Então, assim, a impressão que eu tenho, inclusive através desse livro, esse livro é um aguçamento dessas impressões, assim, né, que eu vou colhendo. Que a gente está lidando com uma coisa muito nova e a gente não está sabendo, não só os adolescentes, nem crianças, nem os adultos, né, a gente não está sabendo lidar com isso. E a gente não está sequer copiando os bons exemplos. Porque, vamos supor, a Finlândia ela é referência na educação, na educação, né? Os países todos mandam representantes para lá para aprender o que a Finlândia está fazendo e copiarem e tal. E a Finlândia há pouco tempo ela aboliu os computadores da sala de aula, né? Ela descobriu que você usar computador em determinados períodos, né, da vida escolar, isso é um retrocesso na educação. E eu não sei se aqui a gente tem uma falsa percepção, né, de que a tecnologia é melhor do que o que acontecia antes. A verdade é que a gente não se adaptou às coisas boas da tecnologia e está perdendo as coisas legais que a gente tinha, que eram tradicionais, vamos dizer assim. E aí, Marcelo, complementando isso que o Renatinho falou, aí é que entra a necessidade de ter uma etiqueta, de ter um protocolo de uso. Um filtro. Sabe por quê? Se você começa a usar a tecnologia, e a gente está falando muito especificamente hoje das redes sociais, né, os grupos de WhatsApp, o Instagram, Telegram, essas coisas todas. Se você começa a fazer disso uma fonte de destruição, né, da autoestima, da autoconfiança, né, da construção da personalidade dos jovens, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, você está fazendo com que a tecnologia perca um monte de coisa muito importante que ela tem, né? Porque aí a pessoa vai ficar avessa à tecnologia. E a gente não vai poder ficar independente da tecnologia. Então, quando a gente fala que é preciso construir uma maneira de usar, né, que é preciso preparar e acompanhar, não é que a gente queira ver só aspectos negativos, mas é que a gente precisa ver que os aspectos negativos têm sido muito graves. Não é? E aí, você espalha boatos, você espalha coisas falsas
e você não se incomoda, se esse boato traz um benefício para mim, à custa de um malefício para o outro, problema do outro. Né? Isso é uma ética da convivência que ultrapassa a nossa natureza, né, de sermos gregários. Quando a gente estava vindo para cá, eu usei essa frase com o Renatinho. A gente ainda não entendeu que nós somos uns pelos outros, e não uns contra os outros. Né? A gente ainda não entendeu. E acho que as redes sociais potencializam isso. Não é? Porque aí você alcança muita gente de uma vez, de maneira permanente, não é? E com esse despreparo, descaso, desrespeito, seja lá que nome você queira dar, né? Então, ao mesmo tempo que você precisa se proteger, não deixar dados pessoais, não postar foto de criança com uniforme da escola, né? Não postar foto de programas que você vai fazer, né? Que você está fazendo. Não deixar que a sua vida pessoal se torne pública em proteção à sua vida pessoal. Goza, uma coisa muito preocupante, eu sei que a gente já está começando, nosso tempo estamos começando a acabar? Começando a acabar o início do fim, né? Mas não é o fim do programa, claro. O que acontece? Ainda me preocupa muito, porque eu tenho visto isso, Goza, me incomoda demais, mães e pais deixando crianças, sei lá, de 5, 6 anos com o celular na mão para ficar, toma esse celular aí para eu ficar à vontade. Isso é perigoso, as pessoas não sabem o perigo que é isso. O livro é muito impactante nesse aspecto. Não é? Né? Porque assim, como ela começou e como ela chegou antes dos 15 anos a um grau de dependência tão grande que ela estava angustiada por não conseguir parar e ela falou, me interna. Nossa. Né? E assim, a gente não vai contar o livro, né? Mas a internação não foi nada boa. Faço ideia. Goza, semana que vem o Renato vai voltar, né? Aí é com ele. Se você puder, Renato, volte, tá? Volte pra gente fazer esse bate-papo maravilhoso, que eu sempre falo para Goza, toda semana a gente faz um bate-papo, que eu sei que a gente tem uma resposta muito boa, Goza, que as pessoas mandam mensagem, entendeu? Mandam mensagem nas próprias redes sociais, quando você posta, né, eu compartilho, as pessoas falam, nossa, que mensagem, eu não tinha me atentado para isso, né? Esses assuntos são pertinentes mesmo. Goza, a sua mensagem, não é a mensagem final, né? Mas eu vou lembrar as pessoas, né, que os nossos vídeos são postados no YouTube e no Instagram, no quersaber.psicologia, né? E também no Facebook, embora, né, cada vez menos pessoas usem o Facebook, mas a gente está no Facebook, no YouTube e no quersaber.psicologia. Você sabe que você falou do Facebook? Semana passada alguém falou comigo assim, você ainda tem Facebook? Aí eu pensei comigo assim, gente, eu me senti no Orkut. Eu me senti no Orkut, porque foi assim, eu tenho... ultrapassado assim, né? Pois é. Gente, conversamos mais uma vez com a nossa psicóloga, a Margarida Maria Paula Rodrigues Vargas, lembrando que ela atende seu consultório na rua Barão do Monte Alto, 125, sala 101, e recebemos também o Renato Sigiliano, né, que está aqui com a gente e em breve também vai voltar. Renato, seja bem-vindo, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Goza, e a sua mensagem final? Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem, João Vargas também. Afinal, o nosso diretor puxa minha orelha aqui. É verdade. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia.